Porque numa congregação, podemos ter três tipos de crentes. Né? Vocês vão ver em Coríntios, no capítulo 1 de Coríntios, Paulo, quando ele escreve suas cartas, ele sempre escreve para um público misto, não é isso? Ele quer falar com os salvos, encorajando e consolando os que já são salvos. Ele quer falar com os fracos e duvidosos, que ainda precisam entender melhor a doutrina e a salvação, mas são salvos. E ele quer também despertar a fé nos incrédulos que estão ali dentro. Então, Paulo, quando escreve suas cartas, ele estava em um público misto. Para os espirituais, os carnais e os naturais, não é isso? Coríntios capítulo... Vamos lá, aqui, irmãos. 1 Coríntios capítulo 1. No versículo 2, ele já começa assim. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Já começa aí já dividindo, né? Deles, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor, né? Pelo menos se está invocando, ninguém pode julgar a salvação, mas é Senhor deles e nosso, porque nós somos os que estão separados ali, reunidos. Já começa mostrando que está falando com todo aquele que professa ser cristão. Aí ele desce, vamos para o capítulo 2, ele começa a falar de que, no versículo 13, né, em diante, que falamos com palavras espirituais, isso? Os quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural já é o primeiro aí. Ele fala que o evangelho, as coisas do Senhor, é espiritual para os espirituais. Mas o homem natural, esse é o incrédulo. Ele está envolvido ali no sistema, mas ele é um incrédulo. Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, você pega uma pessoa que não tem a Cristo, não tem o Espírito, ela não vai compreender quando você fala de Jesus, que não tem compreensão, porque ela não tem o Espírito. Mas o que é espiritual, a segunda pessoa aí, o primeiro é o natural, né? O segundo agora é o espiritual, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Esse é salvo. Aí tem o terceiro, que é no capítulo 3, irmão. No capítulo 3, versículo 1. E eu, irmão, você chama de irmão, você vê aí? O homem natural não chama de irmão. O irmão natural, não tem isso aí. Agora, eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, porque eles estavam ali como carnais, meninos em Cristo, viu aí? Então nós temos realmente, numa reunião, até congregados ao nome do Senhor Jesus, pode haver entre nós alguém que seja fraco, ande errado, ande talvez até dando um mau testemunho, né? Não sabemos, que ainda é salvo, mas é irmão e está em Cristo. Mas não pode entender as coisas espirituais numa medida maior, porque ainda é uma criança em Cristo, mas não salvo, ele chama de irmão. O homem natural não. Então nós temos três aí, né? O natural, o espiritual e o carnal, numa congregação. Congregação. Cada um deve julgar a si mesmo, né? E ver em que classe está nesse sentido, né? Deus queira que esteja entre o espiritual e o carnal cresça e se torne espiritual, mas não esteja no natural. Porque o natural ele só está ali porque ele se atraiu por um pão, né? Por um benefício, por uma conveniência, um social, gostou das pessoas, gostou do lugar, né? Que ambiente maravilhoso, pessoas legais. Ele pode ter gostado de um monte de coisa.
mas nunca teve no seu coração real afeição pela pessoa do Senhor Jesus e seus irmãos. Nunca no seu coração houve amor real, né, pelos seus irmãos, que reflete aquilo que ele recebeu de Cristo. Né? E ainda tem os alguéns, não é isso? Os alguéns também nesse capítulo. Os alguéns. Tem um monte de alguéns aqui, né? Vamos no versículo 12, irmão. 12. Aí nós temos os três tipos, né? O carnal, o espiritual e o natural. Aí tem os alguéns também, né? Aí. Se alguém sob esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, aí é uma pessoa individual que está edificando no fundamento, né? Só que ele pode edificar algo precioso e algo que não tem valor. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aí vem aí. Se a obra de alguém, primeiro alguém, ali é alguém geral, né? Aí tem, se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão. Esse aí é ouro, prata e pedras preciosas, o que recebe galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Esse é o carnal. Não é isso? Ele vai ser salvo como que pelo fogo. O primeiro é salvo, o segundo é salvo, né? Não sabeis vós que sois templos de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Aí tem o terceiro, o alguém terceiro, que é se alguém destruir o templo de Deus. Esse Deus o destruirá. Esse é o incrédulo. Esse Deus o destruirá. É aquele que está no nosso meio, negando as verdades que Deus, da pessoa de Cristo, entendeu isso aí? E o destruirei, essa palavra que deve estar... Não é destruir, irmão, essa palavra aí. Essa palavra aí acho que é contaminar. Vira do Darby aí, em inglês, acho que se alguém contaminar, não sei se é destruir essa palavra aí. Contaminar ou corromper. Se alguém corromper isso, corromper. Porque não é destruir. Porque ele está falando do Espírito Santo, não que o que habita em cada um, mas porque o Espírito Santo ele habita em nós e entre nós, não é isso? João 14, 17, irmãos. Volta lá, né? Abre João 14, 17, que o Espírito Santo ele não só habita em cada um de nós, mas ele também habita entre nós. João 14, 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós, né? Então ele habita conosco e estará em nós. Então, o que ele corrompe ali em Coríntios, no versículo 17, capítulo 3, 17, é o quê? É as verdades da pessoa de Cristo, a qual o Espírito Santo traz para o seu povo. Isso que ele corrompe. E aí ele vai ser destruído por Deus, porque ele está corrompendo entre os santos a pessoa de Cristo. Isso que está dizendo aí. Não está dizendo que alguém é capaz de perder a salvação, destruir um crente, fazer ele salvo ou deixar de ser salvo. Mas está dizendo que aquele que edifica, destruindo a verdade que Cristo é o fundamento, que ele é a pessoa divina que salva, meu Deus o destruirá. Porque ele está fazendo isso entre aqueles que são templo de Deus. Entendeu isso aí? É corromper isso aí. É contaminar. Acho que na Bíblia literal está, ou no grego é contaminar ou corromper, que é a mesma coisa. Entendeu? Então nós temos 3 tipos de crente e 3 alguéns aí, né? Os alguéns desse texto aí são 3 alguéns. E cada alguém aí tem um papel no seu testemunho diante de Deus.